Boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao nosso programa de palestras online BPK2B. Hoje, retornaremos às aulas do módulo de inovação. Na semana passada, não tivemos aula dentro do módulo, porque ocorreu uma aula especial com o Dr. Luiz Donaduzzi, presidente e fundador do Bioparque. O tema da aula de hoje é captação de recursos financeiros, e a nossa convidada especial é a Mabel Alvarado. Mabel é sócia fundadora da Alcance Innovation Consulting, atuando há 12 anos na área de consultoria para instituições públicas e privadas. Advogada tributarista e consultora em gestão estratégica de inovação tecnológica, com especializações pela Unicamp e FGV. É mestranda em Política Científica Tecnológica na Unicamp. Também atua como vice-presidente da Associação Nacional de Empresas de Biotecnologia na gestão 2020 a 2022. É conselheira do Unicamp Ventures na gestão de 2021 a 2022. Oi, Mabel. Boa noite, Josiele. Boa noite a todos. Tudo certo? Tudo certo, estou ouvindo você bem. Então tá. Antes de você iniciar, Mabel, eu só gostaria de reforçar que depois a gente vai ter um tempinho para perguntas. Então, se surgir alguma pergunta no decorrer da apresentação, já podem ir colocando no chat, tá ok? Então, Mabel, pode ficar à vontade quando você quiser iniciar. Obrigada, Josiele. Boa noite a todos. Espero que todos sejam bem protegidos, né? Estamos em momentos difíceis, mas estamos aqui continuando online, que é uma ferramenta que ajuda a gente a manter as atividades. Acho que nós temos uma noite hoje bem produtiva, o assunto é de interesse geral, como captar recursos para a inovação. Só queria confirmar se está todo mundo me ouvindo, está tudo bem com o áudio? Acho que sim, né? Ótimo. Eu vou compartilhar uma tela, eu fiz aqui uma sequência de temas que a gente vai tratar. Vou deixar aqui o chat também para quem quiser já ir colocando perguntas, que a gente pode discutir. Quem quiser também fazer algum comentário mais relevante durante a apresentação também pode, fiquem à vontade. O objetivo é que a gente consiga trazer informações práticas e relevantes sobre o que temos hoje no Brasil e talvez até no mundo, alguns programas internacionais sobre recursos financeiros, e vamos fazer aqui um overview das nossas políticas públicas e o que o Brasil tem de melhor para as empresas nesse sentido. Então, vou começar aqui o meu compartilhamento. Vou pedir aqui que o pessoal confirme se está tudo certo. Deixa eu ver aqui. Está todo mundo vendo aí o compartilhamento da tela? Sim, estamos vendo, Mabel, está ok. Então tá. Bom, vou dar início agora, então, ao nosso tema de hoje. Nós vamos falar de captação de recursos financeiros para a inovação. Primeiro, eu coloquei aqui uma agenda para a gente seguir. Vou fazer uma pequena introdução do que trata esse tema, né, do que envolve essa questão dos recursos financeiros. Recursos para inovar. Vou trazer uma visão geral, né, não só de financeiro a inovação precisa, existem outros recursos também importantes, mas todos eles desaguam na necessidade de recurso financeiro. Vou trazer algumas considerações sobre a diferença entre financiamentos e investimentos, que às vezes é uma
um limiar muito tênue entre uma coisa e o outro, mas do ponto de vista dos objetivos, chegamos a lugares distintos e temos requisitos diferentes para cada um deles. Vamos falar sobre o financiamento de projetos de inovação, o que tem hoje na política pública de inovação e na privada também, recursos públicos e privados, as diferenças. Dentro das modalidades dos públicos, vamos focar bastante nos editais, sejam reembolsáveis e não reembolsáveis, e trazer, como o Brasil é um país muito grande, nós temos hoje agências de fomento, seja as federais e as estaduais, e em alguns casos temos até questões municipais que têm se entrado nessa seara dos financiamentos. Então, essa é a nossa agenda de hoje, e a gente já começa aqui. Bom, primeiro, quando a gente vai falar de funding, né, quando a gente vai falar de estratégias de inovação, a gente precisa entender o que isso abarca, né? E aqui eu quis trazer um conceito de que, a partir do momento que uma empresa, seja uma startup, uma média empresa, uma grande empresa, ela define uma estratégia de inovação, ela precisa entender o que ela precisa fazer, onde ela quer chegar, e como ela vai chegar, né? Então, a estratégia de inovação, ela como diz o conceito que está aqui exposto, é uma escolha integrada de oportunidades tecnológicas e de mercado a serem exploradas, bem como o desenvolvimento e aquisição das competências e recursos necessários para viabilizar essa escolha, a capacidade de inovar. Para a gente entender que a inovação vai ter frutos, vai ser de uma forma estruturada, a gente precisa ter recursos, e esses recursos nem sempre estão disponíveis dentro da própria empresa. A gente sabe que os empreendedores, muitas vezes, têm uma boa tecnologia, uma boa ideia, mas não têm os seus recursos. E, às vezes, o contrário, às vezes, grandes empresas têm recursos, mas não têm as boas ideias, as percepções que o mercado pode trazer de oportunidades. Então, quando a gente fala em inovação, a partir do momento que vamos pensar em executar essa inovação, a gente precisa ter uma estratégia. E dentro dessa estratégia, a estratégia de funding é como isso vai ser financiado, como isso vai ser colocado, os recursos à disposição para o desenvolvimento. Bom, quais são os recursos para inovar? Parte do pressuposto que a gente precisa inicialmente de ter pessoas. A inovação envolve muita criatividade, e criatividade aqui não é no sentido de artes, né? É no sentido de encontrar soluções. Criatividade tem a ver com criar, com perceber dificuldades, perceber necessidades e tentar encontrar as soluções. Então, hoje, né, o maior recurso envolvido para a inovação são as pessoas. E essas pessoas, já linkando aqui a questão das finanças, elas têm necessidades, precisam ser remuneradas, e a partir disso, a grande questão é como financiar que essas pessoas se dediquem efetivamente à inovação, seja do ponto de vista das empresas, inclusive das instituições, através dos pesquisadores, cientistas, que estão na busca de soluções. O segundo item, que é muito importante, é a infraestrutura. Precisamos ter uma infraestrutura para inovar. Por quê? Porque muitas vezes, e aí a gente trabalha um pouco na seara da biotecnologia, da indústria, não é possível fazer inovação sem ter um laboratório, sem ter insumos, sem ter equipamentos, sem ter como validar seus testes, inclusive até escalar essas inovações. Então, a infraestrutura é um recurso importante. Conhecimento, sem dúvida, está ligado às pessoas, a partir do momento em que a gente tem tecnologias, sejam elas já em desenvolvimento ou ainda, que a gente chama de pesquisa de básica, ainda no sentido de encontrar conhecimentos tecnológicos, seja da área biológica, química, física, das engenharias, são áreas que demandam conhecimento hard, mais pesado, a gente precisa ter isso como um recurso.
Conhecimento é um insumo muito importante para a inovação. Tempo, obviamente, como a gente sempre fala, né, inovação não é uma lâmpada que acende na cabeça das pessoas e está pronta, ela tem um tempo para ser desenvolvida, ela tem um tempo para maturar, ela tem um tempo para ser testada e muitas vezes ela não é rápida o suficiente para as necessidades do mercado. Estamos aqui no momento crucial da saúde da humanidade, onde o tempo tem feito muita diferença, né? Os cientistas da área de biotecnologia nunca conseguiram alcançar a vacina como foi alcançada no tempo, na velocidade que foi feita a Covid. E para isso se gastou muito tempo, muito conhecimento, muitas pessoas, cientistas, infraestrutura, e isso custa, né? Eu coloquei ao final, na última menção, as finanças, porque realmente são as finanças que viabilizam todos esses recursos necessários para a inovação. E o que a gente vai falar é como alcançar esses recursos. Necessitamos ter todos esses itens acima, tá? Dificilmente a gente vai ter uma inovação sólida, principalmente do ponto de vista de base tecnológica, sem que a gente tenha um conjunto sinérgico dessas questões: pessoas, infraestrutura, conhecimento, tempo e finanças. A partir disso, a gente já teria as condições necessárias para avançar e chegar à inovação tecnológica pretendida. Bom, partindo disso, uma vez que a gente já entendeu quais são os recursos necessários, a gente precisa definir estratégias de funding. Estratégias de funding podem parecer semelhantes às duas que estão aqui colocadas, mas elas se divergem sobre o comprometimento que cada uma delas traz. É muito importante o empreendedor, principalmente de startup, entender se ele quer ou precisa de um investidor ou de um financiamento. O recurso financeiro pode ser numericamente o mesmo, mas qualquer uma delas tem características específicas e é importante dominar quais são elas para que não tenham comprometimento ou do futuro da empresa, ou da startup, ou da tecnologia, sem que tenha sido entendido claramente cada um desses itens. Então, a gente fala que para as empresas de base tecnológica é muito importante ser definida qual é a estratégia de funding que os empreendedores querem, como eles vão se desenvolver, como eles vão chegar e quais são os caminhos. Às vezes o investidor é um bom caminho, às vezes não, às vezes o financiamento é o melhor caminho. Vai depender dos objetivos que a sociedade, que os empreendedores têm em relação ao seu futuro. Então, falando aqui sobre investimento, né? De uma forma bem simples, o meu objetivo aqui não é entrar na área de finanças, nem de definir aqui a diferença entre um e outro de forma teórica, econômica, mas de uma forma bem simples para compreensão, é que no investimento nós temos um investidor. Esse investidor, ele aplica o dinheiro, aqui de uma forma bem simples, aplica o recurso, e o empreendimento na qual ele espera um retorno financeiro. O investimento, ele pressupõe que eu quero ter retorno com ele. Mas esse retorno pressupõe risco de mercado e até risco de viabilidade da tecnologia ou do ponto de vista do risco tecnológico, né? E o mesmo, às vezes, pode não ser feito, realizado nas condições previstas. Então, o investidor tem que, primeiro, eu tenho que, como investidor, estar ciente dos riscos e, como receptor do investimento, entender que eu estou compartilhando um pouco, eu estou cedendo uma parcela do meu sucesso para esse investidor. Existem, na área de startups, principalmente, e nós vamos falar disso em algumas ocasiões, que muitas vezes o investidor é parte da estratégia. Por quê? Porque às vezes ele tem um conhecimento de relações importantes, ele tem um conhecimento de mercado, além do recurso em si. Então, o investidor, ele traz o recurso financeiro, mas ele pode trazer papéis muito relevantes, como alcançar mercados que eu preciso ter acesso,
eu posso ter uma conexão com outros tipos de negócio que são semelhantes ou complementares ao nosso. Então, o investidor, ele tem um papel, muitas vezes, de finanças, né, de recurso financeiro, mas também um papel estratégico. Então, ele divide o sucesso ou o fracasso, né? Na verdade, a gente não pode considerar que sempre vai haver sucesso. Então, o investidor tem que estar muito ciente disso. Já no financiamento, não tem essa questão vinculada ao sucesso ou ao fracasso da metodologia ou da pesquisa, né? Nós estamos falando aqui de um investimento que é um investimento, perdão, um financiamento que ele basicamente analisa condições financeiras. Essas condições financeiras podem ser vinculadas à garantia, vinculada à probabilidade de sucesso dessa metodologia ou dessa pesquisa, perdão, para chegar ao mercado. Eu estou avaliando recurso financeiro, taxa de juros, carência de pagamento, prazos delongados ou não de pagamento. No caso dos financiamentos públicos, em geral, tem algumas condições de carência bastante interessantes. Mas aqui eu tenho uma análise de finanças, onde ou eu vou ter um pagamento em caráter de financiamento reembolsável, ou de fundo perdido, que são os financiamentos não reembolsáveis, que tem algumas características. Então, no investimento, eu divido risco e sucesso, e no financiamento, eu estou focada aqui a resolver a parte da necessidade de caixa para alcançar o sucesso. Quais são as modalidades de investimento? Eu vou fazer um overview de investimento bem simples, tá? No objetivo também é citar aqui, porque nós vamos falar um pouco mais detalhadamente dos investimentos, dos financiamentos. Os principais investimentos são aqui de forma muito simples, os da própria empresa ou dos seus empreendedores, os sócios, aqueles que têm o desafio de empreender, né? Muitas vezes é duro, é iniciante, às vezes parte de universidade, parte de oportunidades de mercado. Então, as primeiras modalidades de investimento de forma mais simples são as próprias, né? De fundo próprio, aí é buscar os recursos que o sócio ou a empresa já tem, e os de terceiros. Partindo de terceiros, aqui falando exatamente em questões de projetos de inovação, a gente parte desde os recursos mais ínfimos ou pequenos possíveis, chamados aí no mercado de capital semente, que são os valores pequenos, às vezes 5, 10 mil reais, a gente pode considerar capital semente, que é o primeiro apoio que uma startup, uma empresa tem. O investidor anjo, que ele já chega um pouquinho mais, ele já tem um sentido de alguém do mercado que investe porque acredita, e esse investimento anjo pode vir só de recurso ou estratégia junto. Empresas pequenas têm crescido bastante com investidores anjos, inclusive hoje há várias organizações que reúnem anjos do Brasil, alguns investimentos vinculados a determinadas universidades. A Unicamp tem um grupo de investidores anjo, que normalmente são ex-alunos da Unicamp que gostariam de investir nos alunos atuais da Unicamp. Então, o investidor anjo, ele já é um pouco mais encorpado, vamos dizer assim, financeiramente, e também, muitas vezes, traz esse conteúdo estratégico de relacionamento para ajudar e apoiar os empreendedores iniciantes. O Venture Capital, que já são umas rodadas, aí a gente já começa a falar em rodadas de investimento, e nesse cenário que tem crescido ultimamente de forma muito grande, são os Corporate Ventures, que são os Venture Capitals de empresas, normalmente de grande porte. Eu vou aqui apontar algumas empresas que, ao longo dos últimos 2 anos, têm criado grandes corporate ventures temáticos, e aí vem da área da saúde, da área de alimentos, da área de TI. Grandes empresas têm introduzido
essa metodologia para dentro das suas estratégias de inovação, sobre vários objetivos estratégicos, principalmente grandes players, as multinacionais têm entrado muito nessa questão de corporate venture. Private equity, quando efetivamente em rodadas vão entrando várias rodadas de investimento, uma vez que o empreendimento tem crescido volumosamente, com escala, aí típico muitas vezes de startups, de áreas de modelos de negócio. A gente tem aí grandes fundos de private equity investindo ao longo do mundo em várias tecnologias, em vários países, dependendo do grau de maturidade que as startups têm ganhado. E o que tem acontecido no Brasil, já existe isso, muito embora seja pouco divulgado, são os fundos públicos e privados de participação acionária. Existem fundos de participação acionária, o BNDES Par, ele pode ser um sócio acionista de uma empresa em modelos de inovação, que seria o fundo público mais conhecido, mas existem outros, existem fundo público da aeronáutica, enfim, e os fundos privados, são aqueles que, investidores privados, criam fundos para investimentos em inovação. Hoje a gente tem no mercado vários fundos que se dedicam especificamente à área de inovação, pesquisa, desenvolvimento e inovação, por temas. Então, nós temos alguns fundos direcionados especificamente para a biotecnologia, outros para a área, por exemplo, de fintech, outros para a área de energia, alguns na área de alimentos. Então, em geral, esses fundos optam por algumas linhas temáticas, já que eles apresentam, se posicionam para os próprios investidores por uma prospecção de mercado maior, e essas participações elas têm aumentado bastante, esses fundos têm crescido, e a probabilidade é de aumento, porque recentemente foi criada uma lei, uma legislação do Ministério da Ciência e Tecnologia, aprovada agora em janeiro, que criou definitivamente os fundos privados de ciência, tecnologia e inovação. Antes os fundos tinham mais tema e agora eles são fundos gerais, ou seja, vão se reunir através da CVM investidores que vão determinar alguns investimentos em startup, e isso tende a crescer no mercado nacional. São as modalidades de investimento, como eu acabei, as mais conhecidas hoje. Em financiamentos, aqui acho que a gente começa a elencar bem como funciona o financiamento de projetos de inovação no âmbito brasileiro. Nós temos duas linhas, assim como no investimento, nós temos linhas de fomento governamentais, que a gente chama de financiamento público, e o financiamento privado, tá? Eu vou falar primeiro o privado, que é simples. O financiamento privado, basicamente, ele é um recurso que eu vou ao banco privado sem nenhuma característica especial, basta eu ter um bom score bancário, entender que eu tenho como oferecer as garantias que o mercado privado pede, normalmente altas, vão ser aplicados juros de mercado, e o banco, de fato, ele não tem nenhuma relação, banco privado, não tem nenhuma relação com o fim específico que o recurso vai ser aplicado. Não há, dentro dos bancos privados, um financiamento à inovação específico. Ele, da mesma forma que uma empresa pega um investimento para fazer uma indústria, ele pode pegar para um fluxo de caixa, ele pode aplicar esse recurso em inovação. Então, o fundo privado vindo de bancos, ele não tem nenhuma especificidade para a área de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Nós não temos fundos, financiamento privado via banco para especificamente temas ligados à ciência, tecnologia e inovação. Debentures é um título, não sei se quem depois quiser aprofundar, debentures são títulos que uma empresa privada lança ao mercado para buscar recursos privados para
no caso, existem vários tipos de debênture, mas agora especificamente foi criada a debênture incentivada de PDI, que é Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação. Também é uma legislação nova. Ela determina que é possível uma empresa emitir debêntures com o objetivo de financiar um projeto de inovação dentro da empresa. A debênture é um título privado e negociável, ele é um título comum no mercado financeiro, mas agora especificamente foi criada essa debênture incentivada. E por que ela é incentivada? Porque ela está atrelada a um benefício fiscal de isenção de imposto de renda. Isso traz uma fonte de recurso interessante para a financiamento da inovação, mas a gente tem que entender que a credibilidade ou a metodologia de lançar debêntures no mercado, ela sempre está atrelada a grandes empresas que têm um lastro comercial, um lastro financeiro robusto, os investidores se sentem mais, vamos dizer assim, seguros quando conhecem a empresa que está emitindo as debêntures, porque sabe que a viabilidade do cumprimento do prazo é mais garantido, uma vez que a empresa tem já uma dinâmica de fazer esse tipo de lançamento há mais tempo. Então, essa legislação, ela busca financiar debêntures que estejam ligadas, por exemplo, a financiamentos de projetos com recursos da ANEEL, que a gente chama de PIB obrigatório. Talvez algumas empresas de saúde com grande lastro possam lançar debêntures para financiar projetos de inovação de maior suporte, de maior porte, com recursos maiores. É uma grande possibilidade, mas assim, o que a gente coloca é que provavelmente isso vai estar à mão de grandes empresas. Mas isso traz uma oxigenação também de recursos, porque sempre que a grande empresa investe em inovação, ela movimenta o ecossistema e traz aí as startups, traz as ICTs, traz tudo um conjunto de atores para alcançar o objetivo, enfim, que é o desenvolvimento de tecnologias, né? Então, as privadas, basicamente, a gente teria essas de financiamento, os bancos privados e as debêntures, e o outro ramo de privado, que é muito mais forte, é o ramo de investimentos, tá? Onde aí a gente está falando em compartilhamento de risco e de benefício do resultado da inovação em si. Agora, falando já claramente de financiamentos públicos. A gente fala que é público sempre que o recurso vem de uma origem do governo. Pode ser o governo federal, o governo estadual e o municipal. Quer dizer, o recurso pressupõe que o Estado, como ente político, ele compartilha com as empresas aquilo que precisa ser desenvolvido. Nós temos, nas três esferas, nós temos uma gama enorme de agências e estruturas de inovação que podem ser objeto de financiamento. De um modo geral, eu vou citar aqui, por exemplo, na União, algumas de grande porte, tá? Que são conhecidas aí da maioria das empresas e mesmo instituições que trabalham com financiamento, que é a FINEP. A FINEP hoje é considerada a grande agência de inovação do Brasil. Ela até supera bastante nos recursos e nas modalidades de financiamento BNDES. Durante algum tempo, há uns 2, 3 anos atrás, havia uma disputa entre o financiamento FINEP e o BNDES, mas a gente sempre entendeu que a FINEP ela assumia muito mais risco de desenvolvimento tecnológico, às vezes até de questões um pouco mais de bancada, ainda não comprovadas, e o BNDES se preocupava muito mais com a área industrial, com o desenvolvimento industrial. Então, a gente tinha como se fossem 2 olhares distintos. A gente tinha um olhar
de desenvolvimento e inovação no âmbito da FINEP, e no âmbito mais industrial, mais planta piloto, mais quando a coisa estava um pouco mais avançada, a gente tinha o BNDES. Com a crise de 2016, a gente sofreu um grande impacto no financiamento do BNDES. Havia uma expectativa de melhora, mas essa melhora não aconteceu, e até consultei o site do BNDES hoje, até preparando esse material, e vi realmente que as linhas do BNDES estão muito restritas. E, além do que, na prática mesmo, a gente como que atua bastante nesse tipo de financiamento, a complexidade de um projeto no BNDES é muito maior do que no FINEP. O BNDES tem umas exigências de plano de negócio e de investimento que sobrepõe até o risco, quer dizer, ela praticamente está buscando um financiamento quase com garantia de sucesso, o que, de fato, na FINEP é um pouco mais... a FINEP está muito mais próxima ao risco do que o BNDES, comparando as duas. No âmbito agora do que estamos vivendo, a FINEP foi crucial no desenvolvimento de todas as necessidades que a Covid teve. Ela agiu prontamente para colocar em linha, à disposição das empresas, bastante recurso para o desenvolvimento de soluções para o Covid. Ela realmente teve um papel relevante nisso, enquanto o BNDES pouco se mexeu para o Covid. Então, a gente conseguiu identificar um pouco a morosidade do BNDES e um pouco mais a agilidade da FINEP. Tem que lembrar também que a FINEP está vinculada ao Ministério da Ciência e Tecnologia e o BNDES está vinculado ao Ministério da Economia. Então, assim, é bem nítida a separação dos olhares. Tá? Agências estaduais. Todos os estados têm agências que a gente chama de financiamento de inovação, seja ela pelas fundações de amparo, aí a gente cita, né, todas as fundações, a FAPESP, FAPERJ, FAPEMIG, acho que no Paraná deve ser uma FAPER, aí mais ou menos nesse sentido. Todas elas têm recursos para a inovação, seja do ponto de vista de financiamento de pesquisadores, tanto elas são fundações de amparo e pesquisa, como para projetos de fato, tá? Então, quando a gente fala em financiamento, a gente está falando financiamento daqueles itens que são os recursos para inovar. Então, ou a gente financia pessoas, ou a gente financia infraestrutura, ou financia conhecimento. Então, quais são cada um deles depende do projeto e depende da chamada. Eu vou explicar aqui como acontecem essas chamadas. Então, em todos os estados do Brasil, nós temos agências estaduais de amparo à pesquisa e desenvolvimento e inovação. Umas com mais recurso, outras com menos, mas em todos os estados tem. Aqui eu coloquei para citar o Desenvolve São Paulo também, que além da FAPESP, nós temos a agência específica do Desenvolve São Paulo. Ela tem tanto recursos para a área industrial já como um desenvolvimento industrial, como nós temos recursos para inovação. O Fomento Paraná é um recurso no Paraná que está vinculado da mesma forma ao Desenvolvimento São Paulo para a área industrial, para a área de empreendedorismo de uma forma geral ou de ampliação, mas tem linhas específicas para inovação. O Proinovação é o programa do BDMG, também vinculado ao Banco Estadual, né? Então, ele é um banco que fomenta no Estado a inovação, no caso de Minas Gerais. Os bancos estaduais, normalmente, também têm recursos além das agências, tá? Às vezes, a agência e o banco estadual, elas fazem uma parceria, às vezes fazem separado. Então, por exemplo, nós temos no Banco do Nordeste, tem recursos específicos para inovação na região Nordeste, os bancos vinculados a cada estado, o Banestes, o próprio, no caso aí, Banco
o Banparaná, se salvo engano, é do Paraná. Então, assim, existem bancos que, ao repassar recursos públicos, eles têm uma obrigação de destinar, de alguma forma, para aquelas empresas que estão estabelecidas nesses estados. Então, sempre o banco vai financiar a empresa que está naquele estado. Não há possibilidade de uma agência estadual ou de um banco estadual financiar um projeto que seja fora do estado. Essa é uma vedação. Então, sempre quando a gente olha para uma empresa que está buscando recursos de inovação, a gente busca entender aonde ela está localizada ou onde o empreendimento está localizado. O CNPq, que é o órgão que coordena e articula toda a política de universidades através, né, dos seus estudos e vinculações, ele tem muitos recursos vinculados principalmente a pessoas que são mestres e doutores. A pesquisa, muitas vezes, ela é um recurso de inovação porque o pesquisador precisa ser financiado para que ele, inclusive, esteja dentro da empresa. Tem um programa muito, muito interessante, de muita valia, que é o pesquisador na empresa. O CNPq tem várias modalidades de pesquisador na empresa. Isso libera o caixa da empresa para pagar um recurso humano e facilita a integração dos mestres e doutores dentro das empresas. O grande problema da pesquisa acadêmica é a falta de viabilidade de conexão com a indústria ou com a realidade das empresas. O CNPq busca, através desse programa, fazer com que a empresa opte por um mestre e doutor para que ele consiga aplicar o conhecimento acadêmico dentro de uma realidade e chegar à inovação, através de uma empresa que esteja com desenvolvimento de uma tecnologia, uma solução que seja passível de integrar o mercado em curto espaço de tempo. Então, o CNPq, e inclusive outros tipos de bolsa, não só as do CNPq, mas da CAPES e outras, elas buscam trazer com que a realidade do mestre e doutor, e inclusive pós-doutor, seja viável dentro da empresa. Hoje nós temos um grande papel do Ministério da Saúde, isso já vinha vindo há bastante tempo, e agora, nesse momento de Covid, isso se antecipou, se acelerou e tomou uma grande proporção. O Ministério da Saúde hoje tem recursos para financiamento principalmente de áreas estratégicas, através de que ele chama de insumos estratégicos. Isso já vinha vindo em algumas doenças específicas. No dengue, na época do auge da discussão da dengue, houveram vários recursos destinados a todos os projetos vinculados a soluções para dengue, seja soluções com relação ao tratamento da doença, a tentativa de encontrar uma roda tecnológica para vacina, a questão de controle do mosquito. Isso tudo fez parte de um programa, e esse programa tem crescido bastante. A Covid agora também tem recursos do Ministério da Saúde para toda a cadeia produtiva que esteja atrelada ao desenvolvimento de inovações vinculadas à saúde, insumos estratégicos, muitas questões em doenças negligenciadas, em assuntos que são problema, né? O SUS é um grande demandante de novas tecnologias para a saúde, em função do volume de recursos que ele tem e da necessidade de atendimento de milhões de brasileiros. Então, o Ministério da Saúde é uma fonte de recursos importante. Quem trabalha na área de biotecnologia deve conhecer todas as possibilidades que o Ministério da Saúde tem para poder entender se existem recursos passíveis de serem acessados diante das soluções que estão sendo tratadas. E não estou falando só de doenças essas, né, dengue ou coronavírus que a gente está falando, mas, assim, uma gama bastante grande de soluções para a saúde. A Embrapi, ela é ela foi criada como uma forma de fazer com que as empresas tivessem acesso a
desenvolvimento industrial de forma compartilhada. Hoje, a Embrapi, como agência, né, a gente pode tratar a Embrapi como agência, ela faz projetos industriais em colaboração com a empresa. Hoje, os recursos da Embrapi, eles são passíveis de serem acessados em conjunto, de forma complementar. Todo projeto Embrapi, seja ele de qualquer tema, área química, área biológica, área alimentos, insumos têxteis, plástico. Hoje, o Embrapi está muito alinhado com todos os centros de inovação do Senai, que eram centros que já vinham sendo desenvolvidos há muitos anos, mas eles não tinham um olhar de inovação. Com a criação da Embrapi, todos os centros Senai, eles foram mapeados no Brasil inteiro e foram criadas especialidades para esses centros. E os projetos Embrapi sempre são compartilhados. Existe um recurso subsidiado pela Embrapi. Em geral, 30% dos projetos é financiado pela Embrapi, e eles oferecem uma capacidade, uma competência técnica em pessoas e em testes muito relevante. Existem unidades específicas para a área química, por exemplo. O Brasil foi mapeado, então cada unidade Embrapi ela ficou definida como uma unidade especializada. Então, quando a gente recebe a consulta de uma empresa, a gente busca entender qual é a demanda, por exemplo, testes de escala pré-industrial podem ser feitos em unidades Embrapi, e esses testes, eles normalmente são compartilhados, ou seja, a mão de obra muitas vezes é fornecida pela própria Embrapi, a planta piloto é fornecida pela própria Embrapi, existe um compartilhamento de risco. O mais interessante é que esse tipo de projeto ele é pouco conhecido na indústria, ficou mais relevante agora, e existem grandes oportunidades, independente. Aí sim, aqui não interessa onde a empresa está estabelecida, mas sim qual é o centro Embrapi que pode ser utilizado para ter um projeto em conjunto para chegar a acelerar soluções tecnológicas que podem ter um gargalo, por exemplo, para industrial. A BDI é a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, ela também está muito atrelada à inovação. Hoje, a BDI tem um papel muito importante na definição da indústria 4.0. A indústria 4.0 é um desafio ainda um pouco meio nebuloso para a indústria brasileira, porque é um investimento caro, é um investimento que ainda não se entendeu muito bem como as empresas vão chegar a ter ele. A gente pode dizer que o nosso parque industrial ele tem uma certa antiguidade, então o desenvolvimento industrial ele vai passar por uma necessidade grande de atualização. O ABDI está fazendo mapeamentos junto com a CNI e o sistema das federações, né, de quais são as rotas tecnológicas mais prováveis que a gente pode ter para uma indústria de 4.0, e tem recursos principalmente para identificação de rotas tecnológicas, para projetos com institutos de pesquisa, no âmbito bastante vinculado ao desenvolvimento industrial. O Ministério da Ciência e Tecnologia, bom, ele é o grande guarda-chuva de recursos públicos, os recursos que vão para a FINEP são normalmente definidos por ele. Muitas vezes acontece do MCTIC, em parceria com outros ministérios, estabelecerem recursos em conjunto. Então, como aconteceu no coronavírus agora, o Ministério da Saúde com o Ministério da Ciência e Tecnologia disponibilizaram recursos em conjunto. Às vezes acontece do Ministério da Educação ou o Ministério da Educação, perdão, e às vezes o Ministério da Economia também, com alguns programas específicos. Quando a gente vai olhar recursos da União, uma primeira fonte de consulta são os programas
e as linhas de fomento do MCTIC, né? Pelo MCTIC passa o Fundo Nacional de Desenvolvimento Tecnológico, que ele é formado pelas, né, contribuições obrigatórias do sistema de Anatel, todas essas empresas que são obrigadas a formar um determinado fundo. Esse fundo é administrado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia e, a partir dele, se destina a vários temas. O MCTIC normalmente executa a política de temas estratégicos. Então, o país tem alguns temas que ele precisa avançar tecnologicamente e a gente tem o MCTIC nessa coordenação. Recentemente, o MCTIC lançou o programa de biotecnologia, um programa específico, que inclusive ainda nem entrou em vigor, vai entrar em vigor agora dia 1º de abril, um programa para articular todos os agentes da biotecnologia, sejam eles da esfera pública, privada e organizações que apoiam esse tema. Então, sempre que a gente fala em apoio, a gente vai estar falando em possibilidade de financiamentos. E aí vem os reembolsáveis e os não reembolsáveis, que eu vou falar agora especificamente sobre eles. Bom, a palavra aqui já traduz um pouco o que são essas categorias, né? Quando a gente está falando em fomento, né, em financiamento, funding público, a gente tem duas categorias, reembolsável e não reembolsável. O não reembolsável é aquele famoso aqui, como está no quadro, fundo perdido. É o sonho das empresas, principalmente de base tecnológica, e já foi muito mais forte, né? Nos anos 2014 a 2016, houve um grande programa que foi chamado Inova Empresa, que ele trouxe vários fundos, vários editais de não reembolsáveis, mas que chegaram à conclusão de que os fundos não reembolsáveis não trazem resultado efetivo, ou seja, a inovação não nasce, não chega ao mercado de fato. Então, houve uma redução muito grande, hoje é muito mais difícil ter fundos não reembolsáveis, houveram agora no Covid, que foram muito importantes, financiaram várias soluções rápidas, principalmente na área de diagnóstico do Covid, foi muito importante esse recurso que foi entregue. E aí eu vou falar aqui um paralelo, já falando um pouco dos dois. O reembolsável, ele pressupõe o pagamento, ou seja, eu tenho um financiamento público, normalmente tenho algumas benesses, principalmente redução de taxa de juros e carência, são as principais benesses que o reembolsável traz, e o não reembolsável, ele efetivamente é fundo perdido. Então, o que basicamente a gente pode fazer de comparativo? O reembolsável, em geral, ele tem um fluxo contínuo. O que é isso? Ele está sempre com a janela aberta. Fluxo contínuo principais da FINEP, né, e dos agentes estaduais. É importante entender que os agentes estaduais, eles repassam recursos da FINEP. Então, os estados, os projetos de inovação de fluxo contínuo, eles normalmente são programas abertos o ano inteiro, eles pressupõem nos estados projetos até 10 milhões, e acima de 10 milhões eles são projetos diretos da FINEP. Tem linhas temáticas, então eu posso ter, por exemplo, hoje a gente tem fluxo contínuo em algumas categorias mais relevantes, principalmente saúde, tecnologias assistivas, na área de TI, na área de, às vezes, desenvolvimento na área de alimentos. Basta um projeto ser estruturado, que ele, cabendo, seja na FINEP ou nas linhas estaduais, ele vai ser avaliado. Ele depende de requisição do interessado. O interessado habilita o projeto. O importante dizer aqui que todos os projetos de financiamento de inovação, o link principal
que faz com que um projeto tenha possibilidade de financiamento é a inovação que ele traz. A inovação tem que ser demonstrada, ela tem que ser relevante, ela tem que apontar uma solução de algum problema do nosso país, da nossa sociedade. Então, no caso do reembolsável fluxo contínuo, depende da requisição do interessado. No não reembolsável, essas duas categorias são diferentes. O não reembolsável depende de uma chamada pública, isso significa um edital com prazo fixo. Eu tenho o mês de janeiro, eu tenho o mês de fevereiro, depende do edital. Então, o que a gente chama aqui é que as empresas, os interessados, têm que estar fazendo um radar constante de editais. Saber aquilo que abriu, se encaixa no seu trabalho, se encaixa no projeto. Eles normalmente são prazos fixos curtos, não são muito grandes, a média é um mês, pode às vezes até ser um pouco mais, mas a média é um mês e às vezes até menos. E no caso do reembolsável, ele não é de requisição de interessado em qualquer tema, ele tem uma linha temática específica. Em geral, as linhas temáticas são temas estratégicos do país. Então, eu posso estar falando de energia limpa, posso estar falando de indústria 4.0, de internet das coisas, tecnologias assistivas. Todos os não reembolsáveis são linhas temáticas, não é uma escolha daquele requisitante. E essas linhas temáticas têm a ver com os interesses do governo, tá? Todos os dois têm, obviamente, o projeto tem que ter uma essência técnica que cumpra o requisito do programa. Qualquer deles tem análise, às vezes a análise financeira é o último tópico que é feito, mas sim a análise técnica é que vai dar uma pré-aprovação para o andamento para as próximas etapas. No caso do reembolsável, os requisitos da inovação que o programa se propõe, e no caso do não reembolsável, tem que ter relação com as soluções tecnológicas específicas. Normalmente, os editais de não reembolsável, eles trazem o tópico bem caracterizado. Às vezes, é uma solução específica, uma tecnologia que o governo já mapeou e tem interesse de desenvolver. Os itens são muito bem detalhados. Cada edital não reembolsável traz claramente quais são as soluções específicas que se espera do projeto. No reembolsável, igual eu falei, o grande benefício é, normalmente, carência, e às vezes até relevante, isso significa que é possível até fazer projetos com 24, 48 meses de carência para início de pagamento. Então, isso faz com que uma estratégia de funding seja interessante, porque eu posso desenvolver primeiro a solução e talvez iniciar pagamentos quando minha solução já esteja no mercado. E a taxa de juros sempre abaixo da taxa média normal de mercado privado. Sempre vai ser, se não for muito abaixo, ela vai ser semelhante, porém a carência é uma benesse que no mercado privado nunca vai existir. No mercado privado, de banco privado, por exemplo, nós nunca vamos ter uma carência de 24 meses. A pior das hipóteses, salvo um rating do cliente muito, muito bom, chega a 30, 60 dias, no máximo, a carência privada. Quando nesse tipo de financiamento público, a gente pode chegar até 48 vezes de carência para início de pagamento. Os não reembolsáveis, eles são projetos que financiam atividades específicas. Normalmente, muito atrelada a recursos humanos, porque entende-se que o recurso humano para a inovação ele é um recurso caro, né, especializado. Os desenvolvimentos e testes de maior risco. O objetivo do não reembolsável é estimular as empresas a investirem, mesmo havendo muito risco. É como se o governo falasse, olha, está aqui, eu vou investir junto com você, o risco é grande, mas eu te apoio. Porque se fosse só por uma ordem, uma análise privada, talvez esse investimento não acontecesse, porque o risco é muito elevado. Então, quando a gente tem editais não reembolsáveis, isso pressupõe que o governo está disposto a arcar com o risco. Isso é uma estratégia de necessidade de incentivar a empresa privada a alçar voos mais arriscados.
Todos os dois modelos exigem contrapartidas, tá? Seja o não reembolsável, pode ser uma contrapartida, às vezes, até pequena. Em geral, os últimos que a gente tem acompanhado são 10% de contrapartida, às vezes 20%, mas, em geral, não são contrapartidas grandes. E no reembolsável, as contrapartidas já são um pouco maiores. Às vezes chega até 30%. No caso da Embrapi, a Embrapi ela tem uma contrapartida de 30%. Ela exige que a empresa arque com 30% do projeto, pelo menos. As diferenças do que pode ser financiado, tá? É muito importante entender o que você vai conseguir colocar no projeto para ser financiado e aquilo que você não vai conseguir, em cada característica. No reembolsável é muito mais abrangente. Por quê? Porque existe uma possibilidade, obviamente, uma exigência de pagamento. Então, é muito comum haver financiamento para obras civis, até indústrias, inclusive, podem ser financiadas, plantas piloto, até expansão industrial. Existe uma diferença muito tênue entre expansão industrial e, às vezes, uma planta piloto. Mas é possível fazer novas linhas de produção serem financiadas, a compra de equipamentos, a compra de lotes testes, em alguns casos, até algumas atividades de marketing, de pré-lançamento, que a gente fala de financiar as etapas pré-mercado, é possível na área reembolsável, consultorias técnicas, às vezes consultorias de mercado, de internacionalização, é possível no reembolsável. Já na área não reembolsável, essas atividades não são financiadas. Basicamente, no reembolsável, eu tenho atividades técnicas, recursos humanos e muito que está atrelado ao maior risco. Quando todas essas análises de pré-mercado no reembolsável é muito difícil que caibam, tá? Não é plausível entender que o dinheiro público vai ser levado a uma análise de mercado, por exemplo. A empresa, o governo entende que essa análise de mercado é uma responsabilidade da empresa, é o ônus dela. E aqui, obviamente, aquilo que a gente tem de diferença maior é que o não reembolsável a gente entende como um mercado fundo perdido, reembolsável vai haver um pagamento, uma liquidação em algum momento. Tá? Eu vou agora destrinchar alguns pontos, né? Não sei como é que está meu tempo, mas a gente já caminhando alguns pontos relevantes para apresentar um projeto para a agência de fomento. Primeiro, ponto crucial, obviamente. Como é que está, Josi, o tempo? Estamos partindo para o final, Mabel. Mais de 5, 10 minutinhos no máximo, tá? Tá, não vai dar tempo, tá tranquilo. Tá bom. Então, vamos lá. Os pontos principais para apresentar um projeto para a agência de fomento. Primeiro é o alinhamento do projeto com o programa. Existem vários tipos de programas, alguns específicos para RH, outros específicos para desenvolvimento. Quer dizer, é necessário a empresa efetivamente ter um radar de programas. Os programas são constantes, existem hoje, inclusive, programas internacionais. Hoje a gente tem programas da União Europeia. Hoje nós temos programas financiados, inclusive, pela FINEP com a Alemanha, já tivemos programas com Israel, tivemos programas com o Canadá, mas cada programa tem a sua característica. Então, o projeto precisa estar alinhado com o programa. A primeira questão, assim, uma dica que a gente fala, o resumo do projeto sempre tem que apresentar o problema a ser resolvido. O resumo do projeto é igual ao resumo de paper, precisa descrever em 10, 15 linhas, no máximo, qual problema você está se propondo a resolver. Qual é a solução ou o problema que está sendo buscada naquele financiamento. Apresentar o estado da arte. Por quê? Porque a gente está dizendo que nós vamos avançar além do estado da arte. Ou seja, a gente precisa dominar, a empresa precisa demonstrar que ela domina o que está acontecendo até o momento
e que a solução dela vai chegar a um passo a mais. Ou seja, eu tenho características tecnológicas passíveis de alcançar uma solução inovadora. A tecnologia com os tópicos técnicos mais importantes, a gente, no programa de habilitação ao fomento, a gente não precisa destrinchar, até porque existem, né, segredos aí que precisam ser preservados, mas a gente precisa apontar quais são os tópicos técnicos que serão a fonte da inovação. Relatar a ideia central como se fosse para leigos. Por quê? Porque os avaliadores não são de todas as áreas, né? A gente, tanto na FINEP como em outras áreas, a gente tem avaliadores que precisam entender a inovação de forma clara, sem necessidade de um expert, um especialista. A gente precisa entender que a solução tem que saltar aos olhos, tem que estar muito clara que o que vai ser feito vai se chegar a uma solução. A metodologia, ainda que em etapas macro, ela precisa ser apresentada. Isso demonstra a capacidade da empresa de entender o que ela se propõe, ou seja, ela tem que ter de forma macro quais são os passos que ela vai trilhar para desenvolver esse projeto. O escopo das macroatividades e rotas tecnológicas. Por quê? Porque serão essas atividades que serão financiadas. Então, ele tem que demonstrar, passo a passo, o que eu estou buscando e aonde eu vou encontrar essas soluções. É muito difícil um órgão entender que ele vai financiar o que a empresa ainda não sabe. Isso não vai passar. Então, as rotas e as macroatividades devem ser demonstradas para demonstrar que o financiamento solicitado é necessário para cobrir essas despesas. Valorar a tecnologia, ainda que en passant, por alguma metodologia, qual o impacto do mercado é muito importante. Por quê? Porque eu estou trazendo uma solução, por exemplo, que eu vou fazer o SUS economizar com insumo X. Eu vou fazer com que esse teste diagnóstico seja mais certeiro, eu precise desenvolver menos exames no âmbito da saúde pública, e assim sucessivamente. Eu tenho que ter impacto no mercado suficiente para demonstrar que aquilo é relevante para ser investido por uma agência pública. O cronograma de atividades tem a relação específica com o programa. Por quê? Muitos programas eles exigem tempo de desenvolvimento. Então, eu tenho até 2 anos para desenvolver o projeto tem que estar pronto em 1 ano. Se eu não demonstro as atividades via cronograma, eu posso ter problemas de o órgão entender que eu vou conseguir alcançar o meu objetivo. Descrição da equipe executora é fundamental, porque a gente está falando lá em financiar conhecimento e pessoas. E os projetos de inovação eles estão atrelados a vincular essas atividades para chegar ao resultado. Então, o que a gente chama de uma regra de ouro é a multidisciplinariedade, ou seja, eu não posso ter só doutor especialista no item se eu não tenho o conjunto para que isso chegue ao mercado. Então, a gente precisa mostrar essa complementariedade e multidisciplinariedade da equipe executora, porque ela é que será financiada. Um grande ponto X de qualquer projeto de inovação para financiamento é o orçamento e o quadro de usos e fontes. Eu tenho que dizer qual é a fonte do recurso, seja do financiamento ou da minha contrapartida, e onde ela vai ser aplicada. Tudo detalhadamente. Aqui é detalhadamente mesmo. O que eu vou gastar com insumo, o que eu vou gastar com teste, o que eu vou gastar com patente, com transferência de tecnologia, precisa ser colocado. Bibliografia não é um requisito obrigatório na maioria dos programas, mas a gente entende relevante por quê? Porque isso demonstra o domínio técnico e conhecimento que a empresa tem da área. Então, demonstrar que você conhece o campo em que está se desenvolvendo esse projeto. E a justificativa do investimento pela agência é dizer como esse programa, esse projeto, atende os requisitos do programa e como ele tem um olhar positivo para as políticas públicas de inovação. Ou seja, eu resolvo um problema da sociedade e, para isso, o governo vai ter um resultado efetivo, né? Vamos dizer assim, um marketing positivo de que aquele projeto que resolveu um grande problema foi financiado por uma agência pública.
Bom, acho que a gente rapidamente aqui no tempo conseguiu falar vou falar aqui de alguns programas rapidamente. Esses programas que eu estou colocando aqui são os privados, principalmente aqueles que estão envolvidos alguns corporate ventures empresariais. Temos a Ambev, a Arezzo, Sinqia, tivemos aqui também na área o Fleury, que já desenvolveu um fundo de 200 milhões. Recentemente foi lançado o hub da BR Foods para atração e financiamento de projetos vinculados aos desafios tecnológicos dela. Aqui tem alguns programas da FINEP. É importante dizer que existem muitos programas temáticos. Hoje a gente está falando, inclusive, de programas vinculados a mulheres empreendedores, que está até aberto, que era até hoje, né, sobre desafios para mulheres, desafio cibernético, subvenção econômica de parceria com a Alemanha. Eu quis mostrar aqui, que eu estava falando, que muitos programas são vinculados a algumas coisas com outros países. A União Europeia tem um programa muito grande de inovação. Na América Latina, nós temos o programa do Startup Chile, temos o programa da Colômbia. E aqui o Fomento Paraná, que tem também uma janela de fluxo contínuo de projetos vinculados à inovação, no caso aí, reembolsáveis. Bom, acho que era isso. Espero que eu tenha aí contribuído e já estou à disposição para perguntas e comentários. Obrigada, Mabel. Já temos algumas perguntas aqui no nosso chat. Antes, eu gostaria de reforçar que a pesquisa de satisfação ela já está disponível, então é bem importante que todos participem para avaliar tanto a aula de hoje quanto o programa num contexto geral. Então, vamos para as perguntas, Mabel. A primeira pergunta é do Ailton Rodrigues. Ele é de uma empresa residente aqui do Bioparque, a Aquabit. Ele tem duas perguntas. A primeira pergunta ele fez bem no comecinho da sua apresentação. Então, ele gostaria de saber se as estratégias elas podem estar associadas, de repente, à fase da startup. Ideação, operação, tração e escala. Não sei se seria isso, Ailton, ou se você conseguiu entender, Mabel, a pergunta. Sim. Quando a gente fala de financiamento de projetos de inovação, principalmente nas agências, existem algumas que podem entrar nessas etapas que foram faladas. Por exemplo, o Sebrae tem disponibilizado recursos para as etapas iniciais, tá? Existem alguns recursos, inclusive até de fundo perdido, menores, de escala menor, às vezes 10, 15, às vezes até 30 mil reais. O Sebrae tem algumas possibilidades. As agências de inovativa, por exemplo, têm lançado alguns desafios onde essas etapas são mais plausíveis. Os corporate ventures já têm uma noção um pouco maior, mas nem todos aportam recursos, né? O corporate venture, o objetivo dele é atrair a startup, para a startup se aproximar dele. Os recursos são menores, às vezes nem tem recurso, tem só apoio técnico. Então, vai depender muito do qual o mercado, né? E entender que aquele corporate venture tem a ver com a solução da startup. E aí existem possibilidades, sim, menores, mas existem. Obrigada, Mabel. Então, vamos para a segunda pergunta do Ailton também. Ele gostaria de saber se as instituições financeiras, bancos, cooperativas de crédito, ainda estão limitando o financiamento a garantias. Startups praticamente nunca têm garantias. Como, então, conseguir financiamento numa instituição financeira? Esse é um grande problema. Os programas de startups, normalmente, eles acabam tendo limitação de recurso muito pequena. Existe nos bancos o que se chama fundo garantidor, que muitas vezes o fundo garantidor é como se o governo desse a garantia. Em alguns
programas, determinados valores são arcados com o fundo garantidor. Por exemplo, vou te dar um exemplo. No BDMG de Minas Gerais, Pro Inovação, o fundo garantidor pode ser usado até R$1 milhão. Obviamente, sempre vai ser avaliado a questão do rating e o que é pior, às vezes uma avaliação da média dos últimos 3 anos de faturamento. Quando é uma startup, a gente nem pode falar que tem, às vezes nem tem existência de 3 anos. Então, para as startups nos bancos privados ou mesmo os públicos, eu acho que é mais difícil realmente, principalmente considerando a existência, né, o tempo de existência que a empresa tem e as garantias exigidas. Garantias ainda é um gargalo do mercado brasileiro. Nesse cenário, as atividades vinculadas a financiamentos privados de corporate venture são mais atrativos. Obrigada, Mabel. Acho que super respondido. Eu gostaria de aproveitar também e desejar hoje um feliz Dia da Mulher a todas as participantes da nossa aula de hoje e a nossa speaker também. Então, a gente já está partindo para o final, quase da noite, mas a gente não pode deixar passar em branco essa data tão importante. Com certeza, para vocês também, todas as participantes desafiantes aí da inovação. Então, vamos para a próxima pergunta, Mabel. A próxima pergunta é da Lucimar, da empresa Lagbio. Ela gostaria de saber se um pesquisador fora da universidade, ele pode pleitear bolsa do CNPq, por exemplo, professor aposentado que possui uma startup. Do CNPq, acredito que não, porque sempre a bolsa, né, no caso, mestre e doutor, ele pede um vínculo institucional. Né? No caso, mesmo aposentado, o vínculo já encerrou com a aposentadoria. Não acredito que seja possível através de aposentado. Existem alguns programas, algumas empresas têm bancado bolsas privadas, aí não são do CNPq, mas já existem alguns convênios com empresas que estão buscando atrair grandes pesquisadores, até porque pelo acúmulo da experiência acadêmica e criando bolsas privadas para atrair esses pesquisadores. Com o CNPq, acho difícil. Obrigada, Mabel. Temos mais algumas perguntas chegando aqui no nosso chat. Então, a próxima pergunta, ela é do Rodrigo, da empresa Te Protege, que também é uma empresa residente aqui do Bioparque. Ele pergunta assim: boa noite. Quando uma startup opta por um investidor modelo de SCP, Sociedade em Conta de Participação, quais pontos devem ser observados junto com o investidor no caso de coligada ou controlada? Quando você opta por um investidor, existem questões básicas, independente do modelo, se é uma SCP, se é uma limitada, quer dizer, a questão o objetivo da união do investidor, se ele tem um papel só de investimento de recurso financeiro ou se ele tem um papel estratégico. No decorrer do avanço, qual é a participação que ele já aloca, se ele vai entrar... Em conta de participação, ele só vai entrar depois, ele não aparece no primeiro momento. Entretanto, você precisa entender qual é o papel dele. Eu acho que, independente do modelo societário, coligado, controlado, SCP, a questão é qual é o papel que esse investidor tem, como ele vai avançar junto com você. Se ele vai vender em conjunto, se a estratégia, vocês vão ter um corpo de acionistas que, em algum momento, vocês têm que entender a evolução do negócio para juntos estarem até o final. Uma coisa que a gente fala, antes de pensar em que tudo vai dar certo, também tem que pensar que tudo pode dar errado. E desvincular de um investidor é uma coisa que tem que estar conversada desde o início. Obrigada, Mabel. Então, só reforçando que a aula de hoje, com a temática de captação de recursos financeiros, ela está dentro do módulo de inovação do programa BPK2B.
Semana que vem, nós teremos a penúltima aula do módulo com o Vitor Donaduzzi, falando sobre Maratona da Inovação e o Brasil neste páreo. E depois a gente finaliza com um case de sucesso da empresa Networld Agro, que é a residente aqui do Bioparque. Então, dando continuidade, Mabel, a próxima pergunta é do Jefferson, da empresa Biogênesis, também residente do Bioparque. Ele coloca assim: um sucesso de informações fundamentais para o desenvolvimento e alavancagem de novos projetos. Excelente. Parabéns, Amabel e ao Bioparque. Nesse sentido, gostaria de saber mais sobre os novos recursos que virão para os programas de biotecnologia. Aqui entrariam inovações em bioinsumos? Hoje a biotecnologia é um projeto estratégico Brasil, tá? Nós temos hoje a questão da dependência de insumos importados, agora se mostrou muito relevante. Nós temos alguns temas como biodiversidade, toda a área de saúde, alimentos, agronegócio, tudo isso está vinculado com a possibilidade de Brasil ser uma grande plataforma de biotecnologia. Esse programa que foi lançado na semana passada é um programa que está dando realmente o caráter institucional e político, público, né, política de Estado para a biotecnologia, e acredito que a partir de agora todos os recursos vão ter uma fonte mais direcionada para essa área. Acho que vão aumentar bastante os recursos, porque a oportunidade do Brasil é praticamente de uma liderança quase que mundial em alguns temas que estão vinculados à biotecnologia, bioeconomia, biodiversidade, todos relacionados a isso. E a nossa expectativa, até pela Ambiotech que eu represento, é que nós temos uma política de crescimento de financiamento nessa área. Obrigada, Mabel. Tá chegando várias perguntas aqui no chat, então eu gostaria de reforçar que se alguém quiser também estar falando a sua pergunta, pode erguer a mão e tá falando diretamente a Mabel. Então, dando continuidade, Mabel, a próxima pergunta é do Ismael. Ele chegou atrasado, ele gostaria de saber se você chegou a falar sobre fonte de financiamentos do BRDE. Não falei especificamente porque eles estão dentro dos financiamentos estaduais, de agências estaduais. A gente deu um overview, né, de como são os financiamentos. O BRDE, ele é uma agência, né, é um financiamento estadual, e aí, quer dizer, de forma geral, a gente falou dos nacionais, estaduais, também não falamos nos municipais, mas são mais raros os municipais. Mas qualquer pergunta, se ele quiser encaminhar depois... Ok. Se o Ismael tiver alguma dúvida também, quiser colocar aqui, a gente repassa a pergunta, bem tranquilo. Então, dando continuidade, a próxima pergunta é do Matheus, da empresa Bioalgas. Ele tem duas perguntas. A primeira ele coloca assim: Mabel, parabéns e obrigado pela aula. Como você enxerga iniciativas como a do Bioparque para desenvolvimento de tecnologia? Acredita que a capacidade moderada de investimento de uma pequena empresa, aliada ao programa de residência do Bioparque, pode ser equivalente ao acesso a um financiamento, investimento? Bom, a iniciativa do Bioparque é maravilhosa, ela é super, assim, primeiro que ela é inovadora por si só, um parque privado dessa envergadura, nesse tema tão relevante. Eu acho que tomara que isso inspire outros tipos de parques temáticos, né, em outras linhas, mas o projeto é fantástico. E tudo que a gente fala dentro daqueles recursos, qualquer suporte que seja dado, aqueles recursos para inovar, que são pessoas, infraestrutura, conhecimento e finanças, eles são recursos da inovação. Eu vejo pelo Bioparque a infraestrutura disponível, ela é fantástica, então ela já tem essa contribuição, sem ainda acrescentando todo o relacionamento que ela gera de forma institucional,
Acredito que ela ainda vai crescer muito, inclusive na atratividade de corporate ventures, por exemplo, um BR Food fazer uma parceria com o Biopark, um Fleury, um DASA, que são os grandes investidores privados que vão, através, talvez, do Biopark, levar recursos para as empresas residentes. Obrigada, Mabel. Então, dando continuidade à pergunta do Matheus, ele gostaria de saber se empresas ligadas à agrobiotecnologia, quais os principais canais para descobrir e acessar programas de financiamento e incentivos em 2021 e onde encontrá-los? A gente fala em radar de editais e radar de programas, porque isso, infelizmente, nós ainda não temos no Brasil uma plataforma única que reúna todos os financiamentos. O que a gente faz? A gente normalmente tem algumas instituições chaves, né? Inclusive é um papel que a Ambiotech se propõe a munir de informações aonde estão ocorrendo. Então, a gente sabe já que existem financiamentos federais e estaduais, pelo menos nessa seara. Então, a gente tem aí Embrapa, Ministério da Agricultura, Ministério da Saúde, a própria BDI. Então, assim, de um ponto de vista institucional do que fazer, acho que o Biopark pode até, né, pensar em estar munindo essa informação, mas ser antenado, estar buscando diariamente. Todo dia sai edital. Se a gente mapear hoje, daqui a uma semana que vem tem mais. Então, a gente precisa de ter uma disciplina e estar mapeando as oportunidades constantemente. Por isso que a gente fala em estratégia de funding. A partir do momento que você tem uma estratégia de funding, mapear os radar, né, os editais, faz parte dessa estratégia. É uma parte importante para desenvolver aonde eu vou adquirir recursos para financiamento. Com certeza, Mabel. Temos o Vitor com a mão erguida. Oi, Vitor. Boa noite, pessoal. Boa noite. Feliz Dia das Mulheres para a minha equipe, para todas as mulheres que estão assistindo. Mabel, feliz Dia das Mulheres também. Esse é o dia que, não sei se vocês sabem, mas é um dia lembrado, pois houve, pela luta que a mulher vem tendo na sociedade e se colocar. E eu fico fascinado em ver aí tantas empreendedoras despontando e tanta gente fazendo tanta coisa legal das mulheres. Hoje eu acho quase sacanagem falar entre a diferença entre homens e mulheres, porque eu acho que eu vejo que são iguais. A mim são iguais. E principalmente, muitas vezes, mais talentosas. Mas vamos lá, deixa eu não enrolar mais. Vamos às minhas perguntas. Na verdade, são algumas perguntas e alguns comentários. Mabel, antes teve uma pergunta sobre corporate venture. E você falou que muitas vezes a corporate venture ele faz um chamado para projetos que ele está muito ligado, muitas vezes não tem nem dinheiro, ele está ligado muito ao conhecimento que a empresa tem e muitas vezes até a própria resolução de um problema, uma dor que a empresa tem, por uma empresa startup que vai gerar dinheiro para a startup e resolução do problema para a empresa grande. Uma inovação que muitas vezes a empresa grande sozinha não tem como fazer porque ela é muito pesada. Eu até saiu uma matéria, acho que ontem, hoje de manhã saiu no Clipping, que a gente tem um projeto chamado Painstorm. A gente começou a rodar ele, a gente rodou ele no ano passado, e o nosso conceito é um conceito parecido com o Brainstorm. No Brainstorm você tem um problema e você traz várias pessoas para achar uma solução. No Painstorm a gente está fazendo uma coisa um pouco inversa, nós colocamos várias pessoas dentro de uma sala com as suas soluções do bolso, que são as nossas startups, e nós trazemos uma empresa grande para falar sobre suas dores. Então, a gente fez isso ano passado com uma empresa aqui da cidade chamada Multipet. A gente tem um projeto rodando com eles. Nós fizemos um segundo projeto já que rodou com a UniOeste, que inclusive foi um problema que foi resolvido já por uma empresa participante do Biopark. Nós tivemos uma chamada, agora eu estive de férias por 2 semanas, mas eu participei ainda na sexta passada de uma reunião com um representante do governo do Paraná, onde o governo do Paraná está precisando de aplicativos para ajudar na melhoria de produtividade. Então, nós vamos fazer agora uma próxima rodada envolvendo o governo do Paraná e quem tem interesse das nossas startups para poder
trazer soluções para a gente melhorar a produtividade no governo. É muito legal ver o governo fazendo isso, é uma coisa difícil de se ver. Essa é uma iniciativa de um deputado estadual aqui da nossa região, muito interessante, eu quero participar disso, eu acho que vai ter coisa bem bacana surgindo daí. Então, assim, a gente está fazendo um pouco dessa conexão do Corporate Venture com as startups de uma forma um pouco mais segura, mais um desce para o parquinho, vamos todo mundo se entender aí. Então, eu queria fazer esse adendo, é uma coisa bastante interessante, bastante importante que a gente vem desenvolvendo. Alguns falaram também sobre... teve uma pergunta que falava sobre como que se vê essa questão de estar no bioparque. Tem duas coisas que eu queria falar sobre isso. O bioparque tem várias iniciativas. Uma delas que a gente está bolando agora é um programa de incubação, e é um programa de incubação muito diferente. Esse programa de incubação, nós vamos dar R$2.000 por mês para um empreendedor. São alguns empreendedores que a gente está pensando dentro do ecossistema. Ele vai receber dinheiro por um X tempo, agora não está ainda bem definido, mas em torno de R$2.000, para que ele consiga se manter. E ao longo desse tempo de incubação, nós vamos dar uma alta carga de mentorias, de aulas, um programa bem conciso. E a ideia é que depois de um tempo essa pessoa saia dali com um produto ou serviço bem definido e que aí sim a sua empresa avance dentro do ecossistema. Então, isso é uma iniciativa que a gente está fazendo, a gente pretende iniciar já esse ano. Outra coisa que está tendo também, é um projeto que, inclusive, está na minha mão. Nós estamos desenvolvendo um fundo de investimentos do Bioparque. Tá? Hoje, nós já temos acesso, nós já damos acesso ao crédito através de um programa chamado Garante Oeste. Nesse programa, a gente colocou um dinheiro lá, que esse dinheiro fica como calção, eu vou dizer. Nós estamos avalizando as empresas que vão lá tomar esse dinheiro. E esse crédito ele é disponível para empresas do Bioparque. O que a gente pede em troca? Em ambos os casos, nós pedimos o comprometimento da empresa, de estar no Bioparque, de fato estar tocando a empresa, de querer crescer, de querer investir, de querer trazer investimento para a região, de gerar emprego, de aumentar faturamento. Então, isso é o que a gente espera de volta. As empresas que estiverem dentro do ecossistema e forem trabalhando nisso, as empresas estão muito cientes, aí nós temos um relatório onde a gente tem acompanhado alguns indicadores, como o número de colaboradores, o faturamento, o crescimento das empresas, e ali a gente tem um ranking, inclusive, dessas empresas. E assim, as empresas que estiverem bem colocadas ali, que estiverem se esforçando, que estão participando do ecossistema, elas vão ter acesso a muito recurso, assim como essa aula de hoje. Uma aula excelente sobre várias fontes de captação de recursos que existem no país, e é um assunto que assim, poxa, é bastante denso. Eu acho que poderíamos falar aqui por mais algumas aulas, né, Mabel? Com certeza. Então, isso a gente oferece, isso tem um custo, obviamente, para o Bioparque, mas a gente oferece de graça para as empresas que estão participando. Hoje a gente, inclusive, está numa mudança aí para quem já cumpriu um período de contrato com a gente está, inclusive, começando a passar a cobrar uma mensalidade, mas é uma mensalidade ainda assim simbólica pelo tanto de coisas que é oferecido. Uma mentoria que o cara vai fazer aí fora, sabe-se que valores sobem muito rapidamente. Para o cara gastar o que ele gasta de mensalidade numa mentoria, de 6 meses de mensalidade numa mentoria, é coisa fácil e rápida. Então, assim, nós temos bastante coisa para quem estiver interessado e entrosado e comprometido com o ecossistema, vai ter acesso a essas coisas. A gente tem essa preocupação e essa é a nossa forma de devolver para a sociedade, para a nossa região, tudo aquilo que a gente conseguiu. Então, assim, Mabel, muito obrigado pela aula que você deu hoje. Queria apenas fazer esses adendos, são muito importantes, porque são de coisas que a gente está vivendo ali dentro, que o pessoal, muitas vezes, até acaba não sabendo. Então, brigadão, Mabel, parabéns pela aula. Obrigado, Vitor. Acho que assim, tudo isso que você colocou basicamente o que eu mencionei na minha aula e uma disponibilidade do Bioparque colocar isso à disposição das startups, das empresas, e isso é fundamental. Assim, vocês estão de parabéns pela iniciativa inovadora e tenho certeza que
esse amadurecimento cada vez maior de todas essas possibilidades, vão fazer com essas empresas da região aí, que estão aí incubadas, residentes, na verdade, vão aumentar as possibilidades de sucesso. O ambiente de biotecnologia, que no Brasil é uma oportunidade, como a gente diz, estratégia do Oceano Azul, mas a gente precisa trabalhar para avançar. Eu estou vendo aqui que a Naide falou sobre um app de inteligência artificial para os editais. Pode fazer, porque não existe, já está aí uma solução. E eu tenho certeza que isso é um anseio de todo o ecossistema de entender o que está acontecendo. Todo dia sai oportunidade. Como é que isso pode ser mapeado? Realmente, a Naide pode aí colocar essa solução no mercado rapidamente. E obrigado, Vitor, pelo convite, Josi, fico à disposição, vocês depois podem ter meu contato, quem quiser me contactar, fique à vontade. Perfeito. Mabel, até fazendo duas outras adições aí. Uma sobre a parte de captação dos editais, isso já estava na minha lista de tarefa há algum tempo. Eu estou com uma vaga aberta de inteligência de mercado, e a minha ideia é que esse cara também possa fazer essa parte de captação desses editais e disponibilizar a informação, pelo menos, para o pessoal do ecossistema. A gente tem o Rodrigo, outro, que muitas vezes está fazendo isso, tem feito isso de forma espontânea, mas a nossa ideia é a gente conseguir fazer isso de maneira formal. E uma outra lição que eu queria fazer em relação à questão do ecossistema, uma coisa que a gente se preocupa muito, e você com certeza vive isso, porque você, inclusive, além de estar na área de investimentos, de captação de recursos, está também na parte jurídica. Nós temos uma preocupação gigantesca com as empresas que estão dentro do Bioparque, porque uma coisa que a gente vê acontecer com muita frequência surge uma ideia, surge uma empresa, um cara que é empreendedor, o cara vai lá e batalha, põe o braço, e aí ele acredita que ele precisa de dinheiro, ele vai ao mercado e ele acha uma boa e caridosa alma que lhe doa uma quantia de dinheiro por um pequeno pedaço da sua empresa. Exatamente. Esse cara acabou de vender um pedaço da alma. Então, assim, nós temos uma preocupação enorme com isso. Nós acreditamos que captação de recursos é uma coisa absolutamente importante e que tem que ser muito bem pautada, porque senão ela é uma faca de dois gumes. Ela é um jogo, pode ser um jogo de pôquer. E não deveria ser dessa forma. E foi por isso que eu fiz essa diferenciação logo no início da apresentação. Essa decisão de investimento e financiamento é uma decisão muito estratégica, porque realmente pode comprometer o futuro. Muitas vezes você abre mão da parte da sua empresa quando poderia ter feito um financiamento com condições interessantes. Quer dizer, primeiro tem que entender bem quais são as diferenças e quais são os objetivos estratégicos. A partir de então, por isso a gente fala em estratégia de funding. Meu funding é de investimento ou de financiamento? Tem caminho para os dois, mas tem que ter consciência e uma decisão muito, muito centrada. Perfeito. E até a própria necessidade do dinheiro, né? Tem muitas vezes que você não precisa daquele dinheiro que você está captando. Você conseguiria isso, eu vou dizer, sei lá, vendendo, por exemplo, segurando um pouco as pontas. Exatamente. Por isso que a gente fala, estratégia. Tudo isso é estratégia. Não tome decisões precipitadas nessa linha que pode se comprometer. Perfeito. Mabel, muito obrigado. Deixo vocês. Estou aqui ouvindo. Obrigada, Josi. Obrigada a você, Vitor. Inclusive com as novidades que você trouxe. Acho que é bem importante para as empresas saberem alguns caminhos que o Bioparque está tomando, algumas decisões, algumas novidades que vêm agora nos próximos dias. Mabel, a gente tem mais uma pergunta aqui no chat. O Luiz, ele mandou diretamente para mim. O Luiz, da empresa Perceptron, é uma empresa chilena que está aqui conosco no Bioparque. Então, ele coloca assim: no Chile existe a Corfo, dependente do Ministério da Economia, que oferece diversos programas para convidar startups a participarem de diferentes desafios, com 85% de financiamento do Estado e 15% de pagamento das startups. No Brasil, o Brasil possui instituições dedicadas ao apoio do governo federal ou de cada estado, e quais são?
Sim, Luísa, eu conheço bem a Corfo, a gente atua no Chile também, nós temos, eu sou chilena, né, de passagem, então a gente conhece o programa do Corfo. Como a nossa organização política é diferente, o Chile é o único estado, então ele tem um órgão central, que é vamos chamar assim, a União. Aqui no Brasil é diferente, no Brasil nós temos a independência da União, Estado e municípios. Então, cada agência dessas, a Corfo, vamos chamar assim, aqui é semelhante à nossa FINEP, mas cada agência estadual tem sua autonomia também para financiar projetos no âmbito do Estado. Então, em cada estado, nós temos um órgão financiador e na União também. Em alguns casos, raros casos, mas temos também, existe financiamento até municipal. Tá? Existem alguns municípios que estão criando fundos de inovação com recursos municipais. Então, o FINEP é semelhante ao Corfo, mas as agências estaduais também são semelhantes ao Corfo, cada um com o seu programa. Obrigado, muito obrigado. Obrigada, Luiz, pela pergunta e obrigada, Mabel. Mabel, a gente não tem mais nenhuma pergunta aqui no nosso chat. Não sei se você gostaria de fazer alguma consideração final, gostaria de comentar mais algum ponto relevante. Tá, só agradecer ao Bioparque, Josi, Vitor, pelo convite, foi muito bom estar com vocês. Acho que algumas coisas que eu queria deixar, eu já vou só reforçar, até na fala do Vitor, que a estratégia de inovação é fundamental e ela demanda estar alinhada com a estratégia de funding. O funding, ele pressupõe uma decisão muito consciente. Tá? Não se apavorem da falta de recursos, e recursos existem, eles devem ser alinhados com o que vocês, né, que as empresas residentes almejam, e principalmente olhar o futuro, não se comprometam agora para prejudicar o futuro. Existem grandes oportunidades, o próprio Bioparque está colocando aí as novidades à disposição das empresas, existem financiamentos públicos, privados, internacionais, basta entender aonde você se insere. E a gente está à disposição, qualquer um pode me acessar via LinkedIn, via e-mail, estou totalmente aberta a qualquer contato que vocês tenham dúvida, e do Bioparque também. Agradecer e muito obrigada. Obrigada a você, Mabel, pela sua disponibilidade, por compartilhar um pouquinho do seu conhecimento conosco. Também gostaria de agradecer a todos pela presença, às empresas residentes, aos alunos e aos demais participantes da nossa aula de hoje. Então, reforçando que a aula de hoje vai ser postada no YouTube, então, se algum ponto que alguém gostaria de ouvir novamente ou se perdeu a aula, amanhã a gente já vai fazer a postagem e envia o link a todos no grupo das empresas. Na próxima semana, então, teremos a continuidade do módulo de inovação com o Vitor e gostaria de desejar uma boa semana e uma boa noite a todos e até a próxima semana, próxima segunda-feira. Boa noite. Obrigada, boa noite a todos.